Boa noite. Vai terminando o primeiro mês de governo federal, governo estadual, e nós vamos analisar como foi esse início, essa largada, o que houve de positivo, o que já se mostra nesse momento que pode criar problema adiante. Nós vamos conversar com o Murilo Hidalgo, ele é diretor da Paraná Pesquisas, acompanha este assunto há muitas décadas e tem uma avaliação geral aqui do Paraná, também do Brasil. Por isso é nosso convidado aqui para analisar com mais detalhamento o que está acontecendo. Hidalgo, vamos começar com a situação nacional, né? Depois, no segundo bloco, falamos também sobre o Paraná. E algumas coisas chamaram a atenção. Uma delas foi o anúncio e retrocesso seguido. Nós tivemos vários casos assim, que foi o primeiro desgaste, depois ainda aparece o caso do filho, Flávio Bolsonaro. O que dá para dizer do governo federal nesse primeiro mês, na sua atuação ou na falta de uma atuação? Primeiramente, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele virou presidente do Brasil. Ele, deixar claro, ele nunca tinha sido governador, prefeito de uma capital, de uma grande cidade. Então, no executivo, eu acho que é a grande experiência da vida dele. Eu acho que esse fato de ter patinado muito, de ter ido, voltado, se deve ao fato de não ter tido uma grande experiência anterior. Então, eu acho que sentiu no começo o peso do que é ser presidente da República, do que é falar uma coisa como presidente da República e o que é falar uma coisa como candidato. São coisas muito diferentes. A campanha acabou. Agora o Jair Bolsonaro é o presidente do Brasil. As coisas que ele fala têm uma repercussão muito maior, um peso muito maior. E o fato é que se ele falou uma coisa que não é, tem que voltar atrás. Não é que nem uma campanha política. Certo? Agora ele é presidente do Brasil. É muito grave o que ele fala. Se ele fala uma coisa errada, realmente tem que voltar atrás, porque não tem como sustentar uma coisa errada. E tem muito prejuízo, né? O caso mais claro é com relação a Israel, mudança da embaixada, que acabou já com possíveis represálias da Arábia Saudita, outros países árabes podem ir nesse caminho. Quer dizer, quando é presidente, aquilo que fala pode ter um custo altíssimo. Exatamente, o exemplo que você acabou de citar. Eu acho que são coisas que o tempo vai ensinando ao Bolsonaro o peso do que ele fala. Eu acho que a gente já viu ele em Davos lá, já um pouco diferente, falando menos, né? Eu acho que a própria coletiva que cancelou, que tudo isso é por causa das repercussões. Eu acho que ele está sentindo um pouco o peso do que ele fala agora. E a primeira crise, por azar dele, aparece bem no começo do governo, que é o caso do filho sendo investigado. A gente não tem aqui ideia da proporção que isso vai tomar, se vai ser contido no Congresso ou se vai ficar se arrastando e manchando por mais tempo a imagem do presidente? Com certeza, eu acho que esse foi o grande problema do começo do governo Bolsonaro, a denúncia contra o filho. Porque se fosse contra o vice, contra o ministro, já estava resolvido. Mas como é como filho, é uma situação mais difícil. Porque é difícil jogar o filho aos leões e ao mesmo tempo tem que defender de uma coisa que a gente está vendo que não é tão fácil assim. Então, eu acho que esse é um grande problema que foi causado ao governo Bolsonaro, sem que ele tivesse essa expectativa de que a coisa fosse tão grande, tomado a proporção que tomou. E o problema é o seguinte, a gente não sabe também até que ponto isso vai parar. Isso vai aumentar, vai tomar proporções maiores? O que vai acontecer? Ninguém sabe. Eu acho que com o início do ano legislativo, agora em fevereiro, no começo de fevereiro, isso tende a piorar. E aí entra um outro detalhe interessante, que é a dificuldade de entendimento com a imprensa. Foi muito forte na campanha, a gente imaginava que terminaria a campanha, a situação se normalizaria. Geralmente sempre há um diálogo, mesmo com alguns incidentes, entre governantes e a imprensa, mas aqui parece que essa maré continua dos dois lados. Sim, eu acho que a tendência é que se compre uma briga com a principal emissora do país, que essa briga que ele leve adiante. Eu não sei se essa briga é boa ou ruim para ele, lá na frente a gente vai ter uma noção maior. Quando ele opta em dar entrevista às concorrentes dessa emissora, né? Ele já também provoca um pouco, ele deveria dar isso em coletiva, falar a todos, ele está escolhendo com quem ele quer falar. Então eu acho isso um pouco perigoso também. Agora, se ele vai sair ganhando ou perdendo, nós vamos ver lá na frente essa queda de braço, né? No primeiro mês, o que daria para dizer? Que imagem ficou? Ganhou, perdeu, ficou na mesma? O que dá para dizer, falando em imagem agora, que é outra área que você atua? Esperava-se mais. Esperava-se medidas, né? Já tomasse algumas medidas em favor de alguns setores, até agora nada, muita conversa, muita discussão. Ficou nesse primeiro mês duas coisas, ao meu ver, que não pegaram bem.
o episódio do filho, que não é uma coisa positiva para ele, mas ele também não é culpa dele, né? Especificamente, e o episódio do Ceará, que eu acho que a grande mídia, na verdade, nesse aspecto, o fator filho dele ajudou a encobrir o fator Ceará. O fator Ceará é gravíssimo, né? Era algo que as pessoas, pela imagem do Bolsonaro que elas tinham, iria resolver rapidamente, contendo a violência. E o tempo está passando e o problema continua. Exatamente, e as pessoas esperavam medidas enérgicas, né? As pessoas, eu acho que esperavam que ele fosse lá e resolvesse isso rapidamente, como você falou. E o tempo está passando, a Força Nacional foi para lá e você não ouve notícias positivas de que ele tenha resolvido o problema. Eu acho que o fator Flávio Bolsonaro escondeu muito o fator Ceará para ele, que nesse aspecto foi positivo. Vamos entender também um fato que tem sido alertado na mídia, a questão da pouca duração do chamado capital político. A pessoa entra se sentindo muito forte, foi eleita, teve apoio, teve aquela mobilização, mas a duração também da popularidade pode ser breve. A pessoa pode perder num prazo curto se não conseguir administrar de acordo com a expectativa. Exatamente, Vili. Eu acho que a partir do início de fevereiro, principalmente com a volta do Legislativo, começa a ficar mais difícil. Que agora você começa a ter a força de mídia também do Legislativo. As críticas devem aumentar, como os elogios também, da parte dele, como vai se dar essa briga dentro do Congresso Nacional. Então eu acho que isso, a partir do começo de fevereiro, deve ter uma intensidade maior. Mas, na verdade, para a população começa a ter uma avaliação melhor do que será o governo Bolsonaro, eu diria para você pós-carnaval. Eu acho que as pesquisas pós-carnaval já vão mostrar uma tendência. E também outra expectativa são as medidas, aquelas medidas fortes anunciadas. E também nesse ponto, até aqui pelo menos, estamos falando claramente do primeiro mês, pode ser que venha adiante, mas até aqui não veio na intensidade que se imaginava. Não veio quase nada, né, Vini? Vamos ser francos, assim, medidas que a população possa dizer, o governo Bolsonaro tomou medidas em 30 dias, até agora quase nada ou muito pouco, certo? Vamos ver com o início do ano legislativo, o que ele vai encaminhar para lá, a tão falada reforma da Previdência. Esse é um outro problema que eu acho, se ele vai encaminhar logo, não vai encaminhar logo, como vai se dar isso, certo? Eu acho que a partir do dia 2 de fevereiro, nós vamos ter tanto defesa quanto críticas muito maior ao governo Bolsonaro do que nós estamos vendo hoje. E outra observação interessante é que as pessoas que participaram da campanha, e a campanha foi vitoriosa, e as pessoas saem assim fortalecidas, achando que agora o mundo mudou dali para frente, o mundo e para elas próprias, mas depois vem uma espécie de revolta, porque essa cúpula que está no poder, inclusive no Congresso, que foi eleita junto com o Bolsonaro, agora começa a se sentir incomodada quando o governo é criticado. Quer dizer, mudou a situação de estilingue para vidraça e ninguém gosta de ser vidraça. Exatamente, e principalmente, Vili, a partir do dia 2 agora, quando o governo começar a mandar as coisas para o Congresso, como esses parlamentares vão votar? Essa fica o grande questionamento. Eles ainda serão amplamente influenciados pelas mídias sociais? Eles virarão contra o Bolsonaro? Eles se manterão firmes? Se voltarão contra o seu público? Essa é a pergunta que fica. Eu acho que a gente tem um parlamento muito hoje influenciado pelas mídias sociais e eu tenho uma dúvida, se eles optarão pela defesa intransigente do governo ou pela defesa intransigente das suas mídias sociais. Vai ficar um conflito ali, que eu acho que é ali que o governo vai ter muita dificuldade dentro do Congresso. O próprio governo, o próprio núcleo do governo já está falando em motivar novamente a sua mídia de apoio, mas o quadro é diferente, né? Você tinha um impulso, você tinha uma ilusão eleitoral, em que tudo parecia ir bem. Na hora que a eleição acontece, é difícil manter a motivação se não houver também do governo uma resposta rápida. Exatamente, principalmente em cima do que o público do Bolsonaro esperava. Vamos fazer uma justiça, o negócio das armas. Sendo certo ou errado, ele cumpriu uma promessa. Então vamos dar os parabéns ao Bolsonaro, que nem ele disse, o público dele, o eleitor dele esperava isso. Agora, daqui 3, 4 meses, Vili, nós vamos ter uma noção se o negócio das armas foi bom ou ruim. Ainda é cedo, mas para frente a gente vai ter um reflexo dessa primeira medida do Bolsonaro. Outro problema que vem com a eleição, lembrar que depende do Congresso e ainda mais um partido pequeno,
como outros que já entraram pequenos, o próprio Collor foi a mesma coisa, se o partido é pequeno você tem que se aliar. E acaba se aliando a gente que você não queria se aliar porque senão não consegue governar. Exatamente, pelo que tudo indica, os favoritos, né, tanto o Rodrigo Maia quanto o Renan Calheiros, para virarem presidente das casas. Isso vai se concretizar semana que vem? Vamos ver, né? Vamos ver a semana que entra se concretiza a vitória de Rodrigo Maia e de Renan. Eu acho que é bom, é ruim, os dois virarem presidente? O futuro vai dizer, né? O que nessa altura ainda leva à ressurreição do Renan na política, depois de tudo que ele já teve como notícia até aqui? Olha, o Renan, ao meu ver, se ele virar presidente do Senado, ele representa para uma parte da política uma segurança, entre aspas, né? Segurança positiva ou negativa, não vou entrar no mérito. Segurança contra investigações, contra a ação da justiça? Eu acho que contra tudo, Vini. Eu acho que ele, assim, ele vende uma ordem, né? Uma ordem, tipo, nem 8 nem 80, entendeu? Não, tipo, aqui a gente segura um pouco, porque se de repente você colocar alguns senadores presidente da casa, também não dá para jogar 100% com a torcida, né? Nem sempre a torcida tem razão, né? Então precisa haver um equilíbrio. Eu acho que o Renan tenta vender um pouco desse equilíbrio. Se é certo ou é errado, cabe à população e aos senadores aí avaliarem. Né? Nessa tendência dos mesmos, dos já velhos da política, pode ganhar força novamente a Operação Abafa sobre a Lava Jato? Não acredito. A Lava Jato não tem como abafar. Ela é um sucesso perante a população, perante o judiciário, perante o Ministério Público. Acho que não tem como abafar a Operação Lava Jato. Isso eu acho uma coisa que usam até indevidamente. A Operação Lava Jato, ao meu ver, ela vai continuar independente de Rodrigo, de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, de seja quem quer que seja, entendeu? Não, a Lava Jato já é uma realidade e vai continuar. O curioso do Bolsonaro é a facilidade que ele tem de gerar notícia, né? Mas muitas vezes, porque ele é impulsivo, essas notícias acabam sendo contrárias a ele próprio. Isso ficou muitas vezes mostrado. Exatamente. Eu acho que ele é um marqueteiro de primeira, né? Certo? Que nem sempre acerta. Acha que acerta, mas nem sempre acerta. Mas tem que tirar o chapéu, né, Vini? Ele sozinho, com um partido pequeno, virou presidente da República. Então ele deve ter o feeling dele lá, que acha que o que ele posta, o que ele fala, tem repercussão, né? Então não tem como tirar esse mérito dele. Agora ele é um marqueteiro de primeira, né? Em relação à comunicação, o que você achou até agora? Como é que ela foi conduzida, tanto a comunicação interna como o relacionamento com a comunicação como um todo no Brasil? Tem que mudar, né, Vili? A comunicação no Brasil, eu acho que em alguns aspectos o Bolsonaro tem razão. Eu acho que não tem mais como destratar as mídias sociais, né? Quer dizer, precisa ter... Mudou, a comunicação mudou. Hoje, os veículos mudaram também. Eu acho que a mídia social está muito forte e tem que ser comunicado por ali também, né? Também, né? O principal, as pessoas votam muito dependendo da situação que elas estão enfrentando. É a questão econômica, né? Mesmo que a pessoa não entenda de economia, mas ela sabe se ela está com dinheiro suficiente ou se está faltando dinheiro, se ela está sofrendo, se está desempregada. Aí está a grande expectativa da massa do povo brasileiro. Exatamente, Vili. Os primeiros dados oficiais serão decisivos para o sucesso do governo Bolsonaro. Aquilo que a gente sente nas pesquisas é o bolso. O primeiro passo para o governante estar bem é o bolso do eleitor. Se o bolso do eleitor está cheio, o presidente está bem. Se o bolso do eleitor está vazio, ele tem dificuldade. Nós estamos curiosos para ver os primeiros dados de emprego, desemprego. E isso eu acho que vai ser importantíssimo para o Bolsonaro. Daqui com 90 dias saber se o emprego está aumentando, está diminuindo, como é que está as taxas de desemprego, as taxas de violência, tudo isso vão começar a ser mensurados com 90 dias. Né? Ali a gente já vai poder ter um comparativo se o governo Bolsonaro está avançando ou não. E ali é que vai ser o sucesso dele ou não. Se aumentar o número de desempregados, Vili, pode apostar que ele não estará bem. Se diminuir, pode apostar que estará bem. E o outro ministério que também tem muita visibilidade, que se espera muito, é com o ministro Moro. A capacidade ou não que ele vai ter, com a estrutura dele, de dar a resposta que se espera. Olha, o ministro Moro, eu não tenho dúvida que a parte de justiça será um sucesso. Agora, ele tem um probleminha, que não é um problema dele, deixar claro isso, né? É uma herança de milhares de anos, né? Que é a segurança pública. Né? Eu acho que o grande problema do Moro, as questões, ele tem tudo para provar, ele é uma pessoa que o Brasil o ama, tem mais popularidade que o próprio presidente nas últimas pesquisas que a gente viu, mas eu acho que o problema da segurança pública é um problema que para frente pode incomodar o ministro Moro. É porque se fosse só a justiça,
ele não teria problema nenhum. É que veio com esse problema dentro. A segurança que pública. A gente já considera, nessa altura, algo quase insolúvel. Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio dele, que para frente ele tende a ser cobrado dentro da pasta dele. Eu acho que a maior cobrança dele vai ser sobre a segurança pública, né? Vamos então para o intervalo. Estamos conversando aqui com o Murilo Hidalgo, ele é diretor da Paraná Pesquisas. Analisamos aqui no primeiro bloco como foi até agora o governo Bolsonaro, nesse primeiro mês que vai terminando. Na sequência, vamos falar também da situação do nosso estado. O governo Ratinho Júnior, como é que tem se saído nesse início também de trabalho. Já voltamos. Hoje a nossa análise é do primeiro mês do governo federal, que fizemos no bloco anterior, e agora vamos falar também do governo estadual. Conversa conosco aqui o Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas. Bom, Murilo, pelo menos um grande erro não dá para dizer que houve no governo Ratinho Júnior até agora, né? Fazendo uma comparação com o que aconteceu no plano federal, nesse aspecto dá para dizer que a gente não teve nenhum grande escândalo, nenhum grande fora em declarações ou coisa parecida. Exatamente, o Ratinho Júnior começou mais calmo que o governo Bolsonaro. Eu acho que é um governo que tem tudo para dar certo, ganhou a eleição no primeiro turno, tem respaldo popular, o governador é comunicativo, o governador é popular, mas também, Vili, nós estamos com quase 30 dias também, e também mesmo a nível federal, o Bolsonaro teve a liberação das armas, o Ratinho também, num primeiro momento, não houve um grande projeto também em 30 dias. Há uma expectativa que nos próximos dias apareça alguma novidade que beneficie a grande população do Paraná e que ele possa dar um grande início ao seu governo, né? Estes fatos pontuais, fatos isolados, por exemplo, devolver um avião do governo do estado, tem o seu valor, mas acaba criando justamente essa desconfiança. Será que teremos também grandes anúncios, grandes mudanças, porque isso lembra um pouquinho o marketing? Exatamente. Eu acho que essas medidas que ele tomou, diminuição de secretarias, a entrega do avião, tudo isso ajuda. Algo que ele prometeu durante a campanha, ele está cumprindo. Mas a gente nunca viu um governador se reeleger, um prefeito de capital se reeleger em cima disso. Quer dizer, eu acho que o Ratinho tem tudo para dar certo, mas a população espera grandes ideias e grandes projetos dele, né? Que não fique muito no micro. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que principalmente, como ele enxugou, é mais fácil de lidar, que nem as pessoas, é muito mais fácil você lidar com 14, 15 secretários do que com 30. É muito mais fácil você cobrar. Eu acho que começou bem. Agora, precisa deslanchar. Fazer o governo andar. Fazer o governo andar. Resultados aparecendo. Fazer o governo andar. Esse eu acho que é o grande desafio dele e do presidente Bolsonaro. Agora, o que chama a atenção no Ratinho é que ele mesclou. Ele colocou bastante pessoas técnicas sem experiência política. Pode dar certo? Pode. Tem tudo para dar certo? Tem. Mas pode dar errado também. O governo pode não andar. Pode fazer com que o governo demore mais para andar. Que ele perca tempo em cima disso. Essa é uma coisa que a gente vai ver nos próximos 90 dias também. O político, na verdade, ele tem lá os seus muitos defeitos que nós conhecemos, mas geralmente ele tem uma ânsia de mostrar serviço, porque ele está pensando sempre na próxima eleição. Então ele vai atrás de resultados, né? Já conhece os caminhos. O técnico tem o conhecimento, mas nem sempre na hora de fazer consegue, né? A gente já teve exemplos aqui no Paraná. É outro ritmo. Então fica essa expectativa. Se principalmente esses novatos que o Ratinho colocou vão ter essa velocidade, vão conseguir fazer as suas secretarias andarem. Essa é a grande expectativa que se tem. Torcemos para que ande rápido, né? Bom, de qualquer forma, dá para dizer que só depois do Carnaval, como tudo, que a gente vai saber se o governo deslancha mesmo, lá que nós vamos ter uma avaliação melhor do que aconteceu. Depois do Carnaval, a gente já vai ter uma noção também da tendência do governo Ratinho. Você vai ter uma popularidade alta, você vai ter uma popularidade baixa, como que a população vê o início dele. Agora, como você falou, ele teve um início de governo muito mais calmo que o do Bolsonaro. Eu não vi desgaste para o Ratinho nesse começo. Eu diria que ele não perdeu. Pode não ter ganho, mas o Ratinho não perdeu. Com certeza ele tá no caminho certo. Agora, espera-se que ele possa deslanchar o governo dele, que possa se, principalmente nas áreas de maior gargalo da população, onde a população mais sofre, né, que é a saúde e segurança, que ele possa dar uma resposta rápida, né? E isso depende da economia, né? A economia do Paraná anda sozinha, independente de governo, pela força já industrial, agrícola que nós temos. Mas
a dúvida existente é a seguinte: será que ele consegue resolver um grande problema que foi criado em gestões anteriores, quando nós perdemos o ritmo da industrialização? Vamos lembrar, nós tivemos aqui períodos em que o Paraná foi avesso a empresas, e aí as empresas acabaram indo para o Nordeste, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para todo lado, até para o Paraguai, menos para o Paraná. Recuperar essa década perdida é talvez o maior desafio, voltar novamente a fazer o dinheiro entrar no Paraná e, em consequência, resolver esses problemas de saúde e outros. Exatamente. Eu acho que espera-se um governo muito mais macro do que micro. Eu acho que tem tudo para dar certo. Ele tem tamanho, ele tem acessos, quer dizer, ele tem o pai que ajuda muito. Eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, se ele ficar muito no micro, eu te diria que a chance maior é dar errado. Se ficar só pensando no micro, em diminuição, focar nisso, não, tem que focar no macro, tem que focar nos grandes projetos. Prosperidade, né? Gerar prosperidade, e principalmente, não apenas pensar no corte. Se eu não me engano, Vini, no governo dele vai ter um momento decisivo, que é a renovação do contrato de pedágio. Né? Eu acho que ali vai ser até para a questão da popularidade dele, como é que ele vai levar esse assunto. E para o próprio desenvolvimento do Estado, né? Eu acho que ali ele vai ter um momento decisivo na carreira política. O que você resume, então, da sua fala, Hidalgo, pelo que eu entendi, é que se entende esse marketing, essas decisões pontuais de fazer algo interessante aqui e ali, devolver avião, mas o que as pessoas querem é resultado no sentido do crescimento e de melhora da qualidade da sua vida. Sim. Melhor renda, dinheiro entrando, investimento. Desenvolver as regiões do Estado, trazer indústrias, aquilo que você falou. Eu acho que isso que a população espera dele. Que o Paraná mude de tamanho, mude de porte. Já é um estado próspero, forte, mas tem condições de evoluir muito mais, como você falou, ficou parado muito tempo, né? Então precisa avançar. Agora, isso é que se espera dele. Agora, ele precisa fazer políticas voltadas a isso, né? O que chamou a atenção aqui foi na ida do Bolsonaro a Davos, para esse grande encontro mundial, e lá estava presente o governador de São Paulo, Dória. Isso é um exemplo interessante, né? A pessoa que está no lugar onde as coisas estão acontecendo, está circulando o dinheiro. O Dória está vendendo uma imagem macro, maior, certo? De desenvolvimento, de mudar São Paulo, mudar mais ainda São Paulo, fazer São Paulo desenvolver ainda mais. Então, eu acho que essa é uma linha que ele está seguindo. Eu acho que o Ratinho, se seguir essa linha de desenvolvimento, tem tudo para dar certo. Eu acho que tem tudo para dar certo. O Paraná é um estado, que nem se falou, anda muito sozinho pelo agronegócio, é muito forte, né? Tem todos os caminhos para dar certo, mas ele tem que se projetar, ao meu ver, mais nacionalmente também. Eu acho que ele tem essa chance, ele tem o nome do pai, que ajuda muito. Eu acho que a projeção nacional dele ajuda muito o Paraná também. E ele tem condições também que são muito diferentes do passado, né? Politicamente, com relação ao Senado, com relação a deputados, tudo a favor, alinhamento com a prefeitura, está buscando aí tudo a favor, se você for ver, aliado do prefeito, os 3 senadores aliados, não vai ter ninguém jogando a favor nem contra. A maioria dos deputados federais aliados, maioria absoluta na Assembleia Legislativa. A oposição desarticulada. Desarticulada, ele é um homem de comunicação, tem tudo para dar certo. Agora, eu acho que ele tem que pensar mais macro do que micro. O que você acha que, com relação a, vamos voltar à questão do capital político, né? O capital político, como falamos no bloco anterior, ele tem um desgaste, as pessoas têm uma expectativa. E se as coisas não acontecem, com alguma periodicidade, começa também aqui o Ratinho a sofrer, algo que o Bolsonaro já começou a sofrer. Exatamente. E quanto tempo dura isso? Dá para ter uma ideia ou depende de muitos fatores? Se ele não criar nenhuma polêmica, ele consegue levar 1 ano, 18 meses até as próximas eleições municipais, ele consegue levar, que nem a gente fala, na barriga, com pequenas atitudes, não tendo desgaste, ele consegue empurrar com 18 meses. O problema, se ele não fizer essa transformação, é daqui 4 anos, quando ele for disputar a reeleição, se ele vier disputar, porque daí ele vai ter que dizer o que fez. E aí o micro não resolve, a população quer ver o macro, certo? Então, eu acho que assim, o Ratinho, se não tiver nenhum escândalo, não tiver nada, ele tem tudo para esse ano navegar com tranquilidade, E provavelmente, num período de menos de 2 anos, vai estar articulando já as principais cidades, os seus candidatos ligados, que lá na frente ajudariam o Ratinho a ficar mais 4 anos no governo. Isso, a princípio ele não tem problema, porque é todo mundo aliado, né? Muito pouca oposição. O Ratinho, quando o governador ganha a eleição no primeiro turno, a oposição enfraquece.
Então, quer dizer, ele não tem oposição. Oposição não é que não tem oposição, mas uma oposição tímida. Então, eu acho assim que ele tem tudo para navegar, e se a gente for ver as eleições municipais nas principais cidades, os principais candidatos todos são aliados dele. Então, é um motivo para ele nem participar, porque é tudo aliado. Como é que você acha que ele vai trabalhar com a comunicação, sendo que ele é justamente da área da comunicação? Tem uma visão de comunicação popular, inclusive, mas outra coisa é estar no governo, né? Não pode ser aquele mesmo personagem, tem que ter postura de governador e, ao mesmo tempo, tem que ter uma equipe trabalhando por essa comunicação. Eu acho que por ele ser de comunicação, ele lida muito mais fácil com isso. Eu acho que a parte de comunicação do governo dele vai funcionar maravilhosamente bem. Eu não vejo esse problema de comunicação com o Ratinho Júnior. Inclusive pelo modo singelo dele, simples dele. Ele lida bem com isso. Eu acho que esse é um dos grandes pontos fortes do Ratinho. E, curiosamente, se você faz o monitoramento das redes sociais, você não vê também problemas para ele, também coisas pequenas, mas proporcionalmente ao que tem o governo federal de oposição via redes sociais, né? Praticamente o Ratinho não tem esse problema aqui, com seriedade aqui. Quer dizer, ele está navegando mar calmo. Ele tem tudo. Eu não vejo problema, a não ser que o próprio governo crie problema para ele. Mas ele tem tudo para navegar 2019 e ser um dos governadores mais populares do Brasil. E você vê aí um reforço nessa junção com o Bolsonaro, porque eles têm os mesmos propósitos lá adiante, né? Eu acho o seguinte, o governo Bolsonaro, por ser um governo polêmico, a tendência, e a gente já pôde observar isso, no começo você viu os governadores querendo se aproximar muito. Hoje você já não vê mais esse movimento. Porque tem medo de pegar o desgaste que o presidente começa a sofrer. E outra coisa, para o Bolsonaro vem reforma da Previdência, para o Bolsonaro vem muito desgaste para frente, para os governadores não. Então a tendência é que eles ajudem o Bolsonaro, mas já com uma certa distância de mídia, né? E ao mesmo tempo o Bolsonaro também precisa desses governadores, principalmente os que são populares, para segurar também a sua imagem. Para segurar a sua imagem e aprovar as suas medidas que ele quer também, porque ele depende mais dos governadores para forçar os deputados a votarem, né? Muito obrigado, Murilo, pela presença com a gente aqui. Sempre à disposição, Viri. Muito obrigado. Você pode mandar sua sugestão, sua crítica, o nosso site é o jws.com.br, sobre a memória do nosso estado, do Brasil também, e também o memoriaparanaense.com.br, também sobre a história do Paraná. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente.